paz do Senhor Jesus, lição de número 2, classes de jovens, nossas EBDs em todo o Brasil, estão de parabéns, porque esse trimestre, o terceiro trimestre de 2023, está uma bênção. A lição de número 2 tem como título O Problema dos Falsos Mestres. Texto principal. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, 1 Timóteo 1:3 é o texto principal para a nossa lição desta semana. O resumo da lição diz assim: nossas doutrinas estão fundamentadas na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. Objetivos, primeiro, saber por que é preciso cuidar da doutrina. Segundo, explicar qual era a missão de Timóteo. E terceiro, apresentar a necessidade de se considerar o ensino bíblico. É muito importante, nesta lição de hoje, nós recordarmos e ver o que Paulo ensinou a Tito, porque tanto Tito quanto Timóteo eram jovens obreiros, jovens ministros. Então está dito: não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Tito 3, 9-11. Então observe aqui nestas palavras de Paulo que não é bom para o ministro, nem o ministro novo, nem também o ministro de mais idade, ou até um ministro que chegou na velhice, ficar entrando em questões, genealogias, debates intermináveis. Isso praticamente não leva a nada. Precisamos ter segurança naquilo que ensinamos, que pregamos, naquilo que aprendemos, para que possamos passar a outros, sem esse tipo de desgaste. Aproveite, então, esse tema e ensine aos alunos, mostre a importância do estudo sistemático da Palavra de Deus, que através do Espírito Santo nós temos segurança, nós podemos também ensinar a outros essa doutrina segura, chamada de sã doutrina. O texto bíblico está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 8-11. Vamos ler? Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, do bem-aventurado Deus que me foi confiado. Então observe que a igreja, durante todo o seu percurso, a igreja enfrentou investidas de falsos ensinadores, falsos mestres. Eles buscavam deturpar a boa mensagem de Deus, minar a sã doutrina, ameaçar o progresso do evangelho e tirar, então, os cristãos do caminho de Deus. Desde os primeiros séculos já existiram hereges, pessoas que realmente eram falsos obreiros, falsos ensinadores. Aqui o nosso comentarista ele chama de heresiarcas. Tem os patriarcas, né? Mas tem também os
heresiarcas que investiam duro e pesado contra os ensinamentos das Escrituras. Então, Paulo procura ensinar a Timóteo, bem como a Tito, a segurar a sã doutrina para que a igreja fique firme e os irmãos não se desviem do ensino bíblico e puro. Porque ele diz que lobos cruéis já entraram no meio do rebanho para atacar. Então, quando ele visita a cidade de Éfeso, ele procura mostrar, não é, isso aí para a igreja, para os irmãos, e prepara também o seu obreiro, Timóteo, e também o próprio Tito recebeu ensinamentos para transmitir à igreja do Senhor. Então, observe que o cuidado da doutrina é algo essencial. Vamos ver o que é doutrina? O que é doutrina? São normas, preceitos, ensinamentos. É o conjunto de preceitos fundamentais que compõem um sistema religioso, filosófico, político, social ou econômico. Em se tratando da fé cristã no campo da religião, então cada um tem a sua doutrina, o seu dogma ou conjunto de crenças. O cristianismo tem suas doutrinas fundamentadas na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, que são nossa única regra infalível de fé e prática. O Novo Testamento usa dois termos gregos para a doutrina, didaquê e didascalia, ambos com dois sentidos, o ato de ensinar e o conteúdo do ensino. O ato de ensinar e o conteúdo desse ensino. Vamos aqui nessa primeira parte ver com os nossos queridos irmãos, professores e alunos aí da EBD, classes jovens. Observe que a sã doutrina é o ensino correto, ortodoxo, de acordo com as Escrituras, fruto de uma exegese que considera o que realmente está no texto, o que realmente a Bíblia está dizendo. Nós seguimos o método histórico e gramatical para segurar essa boa ortodoxia. Então, o ortodoxo ele busca a intenção do autor sagrado que escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Não se orienta por pensamentos, nem por sentimentos, né, ou desejos de quem está lendo. O leitor não se orienta pelos desejos da sua própria leitura, mas ele fixa aí nesse método que é leal, seguro, né, que é dizer realmente e ver o que é que está escrito no próprio texto. O ortodoxo ele é mais seguro. O ortodoxo ele tem confiança e segurança. Observe aqui que a palavra de Deus ela é completa, infalível, inerrante. Ela é a nossa regra de fé e prática. Então nós temos que ter total segurança. Temos que realmente ser ortodoxos, não é? Seguros daquilo que aprendemos e ensinamos. Vamos ver aqui o lugar da experiência espiritual. Nós que somos pentecostais valorizamos muito a experiência espiritual. Sim, valorizamos. Ela nos auxilia na compreensão do que está registrado na Bíblia, a palavra de Deus, à medida que experimentamos o mesmo que viveram os personagens do Antigo Testamento e do antigo tempo, mesmo no Novo Testamento, vamos dizer a igreja primitiva, os apóstolos, não é? Então, em Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós cremos, portanto, que podemos viver hoje o que aqueles crentes primitivos viveram há quase 2000 anos, porque a palavra de Deus é a mesma
e assim a atuação do Espírito Santo ela é para os nossos dias. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais e da atuação do Espírito Santo em nós. Então, observe aqui que Paulo estava procurando ensinar a Timóteo a não aceitar outra doutrina. Não sabemos ao certo que doutrina estranha estava sendo ensinada em Éfeso, o que fez com que o apóstolo Paulo se preocupasse e municiasse o seu obreiro para rechaçar. Parece que estava havendo um pouco de gnosticismo. Parece que, no nosso entender, havia um pouco de ensinamento gnóstico ali. Porém, não sabemos ao certo. 1 Timóteo 1,3 diz: por isso bastava a Timóteo não permitir que fosse ensinada outra doutrina, o que está aí nas entrelinhas desse versículo 3 do capítulo 1 da sua primeira carta a Timóteo. Então, a Bíblia Pentecostal, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela comenta, a expressão outra doutrina, e ali nós entendemos que vem do grego héteros e significa estranha, falsificada, diferente. Então essa falsa doutrina, ela é falsificada, ela é diferente. Nós podemos considerar, de acordo com o que estudamos e o que vemos aqui, tanto na lição quanto em outros materiais, podemos considerar então que o mais importante é conhecer com profundidade a correta doutrina bíblica, o que vai nos permitir, por consequência, identificar com clareza qualquer outro ensino contrário. Quem conhece bem o que é verdadeiro não tem dificuldade para discernir aquilo que é falso. Então, se você conhece bem a palavra de Deus, você está familiarizado com as doutrinas bíblicas e tem a palavra de Deus no seu coração, você vai identificar rapidamente o falso ensino, o falso ensinamento, a falsa doutrina, a doutrina estranha, identificar o falso mestre. Então, o salmista disse que nós devemos guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração. Guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Louvado seja Deus. Qual era a missão de Timóteo? Timóteo foi deixado em Éfeso, como uma espécie de guardião da palavra de Deus, ou delegado apostólico, aquele que iria primar pelo ensino bíblico correto, seguro, ortodoxo. Um representante de Paulo com missão pastoral específica. Nós podemos entender aqui que, apesar de ser uma carta dirigida diretamente a Timóteo, o apóstolo abre a epístola enfatizando suas credenciais ministeriais como o apóstolo de Jesus Cristo segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. É uma saudação maravilhosa. Então, identificando Timóteo como seu verdadeiro filho na fé, a carta ela não serviria apenas para Timóteo, mas também para a igreja local, a quem seria dada a conhecer o seu conteúdo. Claro, agora a toda a igreja em todos os tempos. Então, reforçou a autoridade espiritual do jovem pastor diante da sua juventude, da sua, talvez, timidez, da possibilidade de resistência ao seu ensino pela confrontação dos desvios doutrinários ali. Então, era um desafio para aquele jovem ministro, aquele jovem pastor. Sabemos que a nossa caminhada cristã como ministros da palavra de Deus, como obreiros, nunca foi fácil. Foi mais difícil, realmente, nos primeiros anos. Sempre foi difícil, mas nos primeiros anos
foram mais difíceis ainda. Mas graças a Deus que Deus sempre nos deu vitória e sempre dará vitória aos ministros mais novos. A partir desse ensinamento aqui, observamos que o paganismo em Éfeso era tremendo. A cidade era conhecida como a cidade da deusa Diana, chamada Diana dos Efésios, que é Ártemis, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, o culto a Diana dava muito lucro para aqueles cidadãos efésios, aquele povo que se servia da idolatria. Eles viviam daquela prática. E para Timóteo não era fácil, mas Deus deu vitória ao seu servo. Não só Diana, mas muitos outros deuses eram adorados ali, e era dificultoso, era muito difícil para se combater aquela prática idólatra. Não é? Amar as pessoas e combater a prática. Na última parte de nossa lição, nós estamos observando aqui que as heresias sempre se infiltraram no meio do povo de Deus, né? Movimentos ocorreram durante todo o trajeto da igreja, movimentos heréticos, mas sempre foram combatidos e a igreja sempre triunfou com a soberana palavra de Deus. Em Éfeso, esses falsos ensinadores estavam com doutrinas errôneas, preocupadas com fábulas, mitos, genealogias judaicas intermináveis, discussões que causavam mais contenda do que edificação, e eram gananciosos. Esse povo sempre foi ganancioso. Eles amontoavam para si doutores da lei, estabelecendo confusão e trazendo mistura entre elementos judaicos e cristãos, descambando para o ascetismo, como proibição de casamento, abstinência de determinados alimentos, e assim a coisa ia e muitos se embaraçavam. Há também indícios de uma forte inclinação gnóstica, como já falamos, quando vemos a expressão cuidado com a falsamente chamada ciência, ali capítulo 6, versículo 20, observamos que ali há um toque de gnosticismo. Timóteo é exortado a conservar a fé com uma boa consciência. Louvado seja o nome do Senhor. A heresia conhecida por gnosticismo vem do século II. Se tornou ameaça séria à integridade do ensino cristão já naquela época. E tinha raízes judaicas e gentias. Houve 3 fases sucessivas da influência judaica na igreja primitiva. A primeira fase, segunda, e terceira fase. Não teremos tempo aqui para discorrer sobre isso, mas nós queremos mais uma vez reafirmar que Timóteo foi vitorioso porque obedeceu, ouviu o que o apóstolo Paulo lhe ensinou e colocou em prática. O problema dos falsos ensinadores, dos falsos mestres, foi o desprezo ao verdadeiro propósito das Escrituras Sagradas. Qual era o verdadeiro propósito das Escrituras? Gerar em nós um coração puro e cheio de amor, uma boa consciência e uma verdadeira fé. Então, esses falsos mestres traziam menosprezo a quem estava sendo ensinado na boa palavra de Deus. Eles investiam pesadamente contra isso. E muitas vidas até foram destruídas. Pessoas se desviaram, mesmo sendo um número menor, mas muitos se desviaram do bom ensinamento. Que nós hoje tenhamos um autêntico crescimento espiritual e fujamos dessas falácias, desse engodo, dessa sutil e vã filosofia desses últimos dias, transfigurada em evangelho, maquiada
de mensagem bíblica, mas por trás são falácias. Tenhamos cuidado com essas doutrinas que parecem cristãs, mas não têm nada de evangelho. São falsas doutrinas. Tenhamos cuidado. Que a palavra de Deus ela seja genuína para nós, que a doutrina ela seja a sã doutrina, que a cada dia cresçamos na graça, no conhecimento da palavra de Deus e também cresçamos em estatura, longe de toda disputa e de todo farisaísmo. Que possamos viver cheios de amor e de alegria e que o Espírito de Deus cultive em nós uma vida de comunhão diária, crendo em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o eterno Rei da Glória, aquele que há de vir buscar a sua igreja e nele estamos e a esperança que temos está nele, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Jovem, não esqueça, Jesus Cristo, ele está voltando e ele quer fazer de você um instrumento de bênção nesses últimos dias. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na tua presença. Louvamos o teu nome e assim te agradecemos por estar, Senhor, aqui nesta plataforma, anunciando a tua palavra através das lições bíblicas da EBD. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos por tudo, desde agora e para sempre. Amém. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula.